Olá, é com alegria que damos continuidade aos nossos estudos da valiosa Revista Espírita de Allan Kardec, estudo cronológico, e hoje vamos refletir sobre a revista de maio de 1866. Essa revista traz 10 artigos, mais uma vez muito produtivos, interessantes. Vamos ver aqui a pedagogia de Allan Kardec em alguns temas que são desafiadores, de forma que não cansamos de enaltecer esse trabalho do codificador. Não cansamos de registrar textos valiosos, alguns que se destacam pela forma como Kardec construía o pensamento para apresentar ao público espírita, ao simpatizante, a revelação divina, a doutrina espírita que vinha dos benfeitores espirituais para a humanidade, como instrução, como consolo, como bálsamo para as nossas almas. E nessa revista citada, maio de 1866, o primeiro artigo já é muito profundo. Aliás, os dois primeiros artigos estão conectados, porque ambos falam de Deus. O primeiro artigo, Deus está em toda parte, e o segundo, a vista de Deus. É interessante registrar logo no início que esses dois textos foram aproveitados por Allan Kardec para compor uma parte do capítulo 2º da obra A Gênese, quando vai tratar da temática Deus. Então esses textos aqui, os dois iniciais, vamos encontrá-los na obra A Gênese. Daí sempre destacamos essa característica, esta faceta da Revista Espírita ter sido algumas vezes laboratório para muitos textos que fizeram parte integral ou parcialmente das chamadas obras básicas ou Pentateuco de Kardec. E esse primeiro texto, Deus está em toda parte, Kardec vai tratar de algo muito profundo, porque ele começa o artigo dizendo que é uma dúvida muito comum que as pessoas tinham e ainda têm. Como é que Deus, sendo tão grande, sendo infinito, ele pode cuidar dos mínimos detalhes da criação, dos mínimos detalhes da vida? Nós poderíamos aqui questionar: Deus sabe de tudo o que está acontecendo no universo? Ou hoje, diante da física mais ampla, da astronomia, universos, mas tudo obra do Deus. Ele sabe de tudo, conhece os nossos mais pequeninos pensamentos, um gesto simples dos seus filhos, ele sabe destes gestos, de forma que Kardec vai, dentro de uma pedagogia, conforme dissemos, cuidar deste assunto, porque é uma característica dos textos de Kardec partir do conhecido para o desconhecido. A partir do conhecido, muitas vezes, traçar alguns paralelos, algumas comparações, para que nós, almas imperfeitas ainda, possamos entender vagamente as questões que nos escapam neste momento à percepção, a nossa percepção espiritual. Então é mais um desses textos de Kardec. Há poucas semanas vimos um texto também dentro dessa proposta do conhecido para o desconhecido, quando estudamos a questão dos fluidos também. E aqui Kardec vai começar o seu raciocínio dizendo primeiro da dificuldade da criatura humana, porque nós sempre vamos traçando, construindo um Deus parecido conosco, um Deus com os nossos traços materiais, com as nossas paixões, com os nossos limites. É claro que nós, almas ainda pequeninas, acostumadas a lidar com a finitude das coisas,
da matéria, onde tudo tem início e tem fim, nós temos dificuldade de entender um Deus que não teve início e que não tem fim. Nós temos dificuldade de compreender esta infinitude do divino, a perfeição da sua criação, e naturalmente passamos a questionar: será que de fato Deus sabe de tudo? Será que de fato Deus está em tudo? E aí Kardec fala que à medida que nós vamos projetando os nossos limites para construir Deus, e isso nós vamos ver sobretudo no Antigo Testamento, quando nós éramos espíritos mais atrasados, no Antigo Testamento nós construímos um Deus muito parecido conosco, um Deus conforme dissemos, com as nossas paixões, com os nossos defeitos, um Deus que tem ira, que tem ódio, um Deus que se irrita, um Deus que pune, privilegia um povo em detrimento de outro. E é claro que isso fazia parte, conforme está numa questão do Livro dos Espíritos, do amadurecimento psicológico da criatura humana. Depois veio Jesus, já nos apresentando este Pai amoroso, que cuida de nós, que vela por nós. Já é uma visão bem diferente do Antigo Testamento. Mas nós, mesmo Jesus nos apresentando este Deus de amor, nós tínhamos muita dificuldade em entender como é que se expressava o amor de Deus diante de tanto sofrimento, diante das lutas, dos reveses que muitas criaturas humanas enfrentavam. Aí, para complementar ou se aprofundar nessa visão de Deus, o Espiritismo vem nos trazer, e aprofundar, porque já havia a crença da reencarnação, da lei de causa e de efeito, em muitas seitas, em muitas religiões, mas o Espiritismo, como há um texto na Revista Espírita, confesso que eu não recordo se nós já estudamos ou não, onde acho que até uma mensagem espiritual, não me lembro, mas onde o Espírito, ou o próprio Kardec, no seu texto, dizia que estas leis divinas estavam esparsas entre muitas culturas, seitas e religiões. O Espiritismo reuniu tudo numa única religião, estas leis divinas, e naturalmente pôde se aprofundar, ampliar o nosso entendimento, de forma que a doutrina espírita trouxe um avanço imenso para o pensamento religioso e para a forma como nós vamos compreendendo este Deus que é amor, justo, único, soberanamente bom, imaterial, imutável, conforme está em O Livro dos Espíritos, conforme Kardec repete o assunto na obra A Gênese, no capítulo 2º, e aqui agora, nesse texto da Revista Espírita, ele vai nos falar que sim, que Deus está em tudo e sabe das mínimas coisas que acontecem na sua morada. Kardec começa o texto falando de um fluido. Se nós imaginássemos um fluido que irradia, e ele vai dizer assim: tudo que o fluido penetra, por exemplo, um corpo, é evidente que cada molécula desse fluido produzirá sobre cada molécula da matéria com a qual está em contato uma ação idêntica à que produziria a totalidade do fluido. Então, quando um fluido penetra um corpo, naturalmente que ali ele já está produzindo os seus efeitos, a sua ação sobre aquele corpo. E aí ele diz: sendo ininteligente, ou seja, sem inteligência, esse fluido age mecanicamente, pela força das coisas. Mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de facilidades perceptivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Em alguns momentos nós lemos, porque alguns textos de Kardec são insubstituíveis. Se nós tentássemos aqui simplesmente apresentar com o nosso toque pessoal, perderíamos a qualidade do texto. E aí Kardec, fazendo esse raciocínio do conhecido, passa para o fluido perispiritual. Os espíritos, seres inteligentes, irradiam esse fluido perispiritual, e ele acaba, conforme a evolução do espírito, esse fluido tem um alcance maior, efeitos maiores,
permitindo que os espíritos vejam, né, leiam os nossos pensamentos, vejam e ajam à distância, tudo depender da evolução do espírito, através do que nós já estudamos há pouco, através do fluido ou dos fluidos perispirituais. E Kardec diz tanto que os espíritos possuem o dom da ubiquidade. O espírito não pode estar ali em dois locais ao mesmo tempo, porque ele não se parte, não se divide, mas ele pode estar em vários locais ao mesmo tempo através da irradiação do seu pensamento. Então, conforme o seu poder, o seu alcance, o alcance do seu fluido perispiritual, por exemplo, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes, estando numa determinada região do mundo espiritual elevado, ele pode, movendo o seu pensamento, fazer-se registrado por vários médiums ao mesmo tempo que estão aqui na dimensão material. Então, 2, 3 médiums podem dizer: recebi uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Entrou em sintonia com o espírito e reproduziu a mensagem. Claro que cada médium vai reproduzir muitas vezes a sua maneira, mas o fundo, né, o tema, o que o espírito quis passar, ficará preservado. Às vezes a forma de exprimir a ideia, as palavras poderão se modificar, mas isto é o dom da ubiquidade dos espíritos elevados. E aí ele diz assim, olha que bonito o texto de Kardec: o que o espírito não pode realizar senão num limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções indefinidas. Há ainda esta diferença, que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias. A de Deus é permanente. O pensamento do espírito só abarca um tempo e um espaço circunscritos. O de Deus abarca o universo e a eternidade. Olha que beleza. Aí nós passamos a entender agora, aí onde Kardec vai construindo a ideia. Falando de fluido perispiritual, falando do dom da ubiquidade, e agora ele chega no que o que os espíritos realizam, os espíritos podem fazer numa dimensão maior. Deus pode fazer numa dimensão maior. Aí ele vai falar, portanto, do fluido divino, fluido inteligente que preenche o universo, penetrando todas as partes da criação. Tudo está submetido à sua sã inteligência, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, deixa de estar, de certo modo, dele saturado. Então agora nós passamos a entender isso, que nós estamos permanentemente mergulhados no fluido divino, no pensamento divino, no hálito divino, na vibração de Deus que está em tudo. Portanto, o nosso pensamento, diz Kardec, está em contato com o pensamento divino. Portanto, Deus lê os nossos mais profundos refolhos do coração. Estamos nele como ele em nós. E aí nós lembramos daquela fala de Paulo de Tarso. Nele vivemos, nos movemos e existimos, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 28. Então esta imagem que Kardec construiu deste fluido divino inteligente, como ele falou, que não passa de uma comparação, mas nos dá uma ideia mais justa de como é que Deus sabe de tudo o que acontece, como é que Deus cuida de todos os seus filhos, além de ele estar presente em tudo, pelo seu pensamento, pelo seu fluido divino, sabendo de tudo o que acontece nos universos. Naturalmente que junto com tudo isso ele ainda tem os espíritos puros que executam, conforme está no livro dos Espíritos, veem, sentem Deus e executam diretamente as suas ordens. Para nós é muito difícil isso, né? Entender como é que um espírito puro vê, até o segundo artigo é sobre isso, sente e cumpre as determinações de Deus, né? Então ele diz assim, né? Não podemos tomar nossos pontos de comparação senão nas coisas que conhecemos. Por isso que dizemos diariamente o olho de Deus, a mão de Deus, a voz de Deus, o sopro de Deus, a face de Deus. Então vejamos que nós somos construindo expressões de acordo com os nossos limites, daquilo que nós conhecemos, para procurar entender
o desconhecido. Então, essa ideia agora de um fluido universal, Kardec diz que a distância que havia entre nós, as criaturas, e o Criador foi suprimida. Então, à luz da doutrina espírita, nós entendemos. Nós não podemos mais crer em um Deus de barbas brancas, com a forma humana, sentado no alto, olhando para o planeta Terra e vendo tudo o que estava acontecendo. Porque hoje, com bilhões de planetas e galáxias e universos, naturalmente que essa visão que tínhamos limitada de Deus, que infelizmente algumas seitas e religiões ainda conservam, vai se desconfigurando, se desfazendo à medida que a ciência avança e que o pensamento humano também vai se ampliando para o entendimento dessas questões valiosas para a nossa vida. Então vamos entendendo que Deus enche todo o universo, está em tudo e em todos. E aí Kardec faz uma pergunta interessante, mas se Deus está em tudo, onde está esse foco? Ou seja, nós perguntamos, onde está Deus? Onde Ele está irradiando para o todo? É provável que não esteja mais fixo num ponto determinado do que a sua ação. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, essa faculdade com Deus deve ser sem limites. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia admitir, a título de hipótese, que esse foco não necessita transportar-se e que se forma em todos os pontos onde a sua soberana vontade julga a propósito produzir-se. Olha só que como nós vamos entendendo então essa presença divina em tudo. Claro que para nós é um grande desafio exercitar esse tipo de pensamento, de construção em nossa intimidade, em nossa mente. Muitas vezes nós temos que construir essas figuras abstratas, mas por conta da nossa imperfeição. Mas à medida que Kardec vai construindo aqui o tema, veja como a pedagogia de Kardec facilitou agora para nós entendermos como o fluido divino está em tudo. Deus está em tudo. Ele está em nós e nós estamos nele. E aí ele conclui, Deus existe, não poderíamos duvidá-lo. É infinitamente justo e bom, e sua essência, sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos agora. Então veja só a importância da doutrina espírita apresentando isso para nós. Nós não entendemos de tudo, a plenitude dessas informações acerca de Deus, mas a doutrina espírita vai nos permitindo uma compreensão mais exata, mais correta acerca do Pai que nos ama. Por isso aquela passagem sempre valiosa de Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó, quando num dado momento ele diz a ela, porque havia a preocupação dos samaritanos que adoravam Deus lá no monte deles, no Monte Garizim, e os judeus que adoravam no grande templo de Salomão. E aí Jesus dizia, não pouco importa adorá-lo aqui ou acolá. Deus é Espírito. Veja que às vezes nos falta até palavra para denominar Deus, mas Jesus já desconstruiu esta ideia materializada de Deus que nós construímos. Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado, em Espírito e verdade. Em Espírito, ou seja, diretamente. Já que Deus está em tudo, e nós, ao entrarmos em silêncio e fazermos a nossa prece, entramos em conexão com Ele, veja que essa visão que a doutrina espírita vai nos dando, e como Jesus fala adorá-lo em Espírito, percebemos que não há necessidade de intermediários para o nosso contato, para a nossa ligação com o divino. E em verdade, espera-se de nós a fidelidade, o esforço por uma atitude fiel àquilo que Deus nos convida, porque não adianta buscarmos este contato com o divino, muitas vezes só no templo religioso. Deus está em tudo. Deus está no templo, está fora do templo. O divino está em tudo, conforme nós vimos. É questão de sintonia. É que muitas vezes a criatura humana construiu aquela ideia de que fora do templo, o pecaminoso, o imundo, a tentação. Dentro do templo, o divino. E alguns ainda acreditam nessa ideia de que nós só nos conectamos com Deus no templo. Claro que o templo é um ambiente onde há uma
nós estudamos aqui as assembleias religiosas, o texto de Kardec, a importância da coletividade de pensamentos, os fluidos, né? As ideias que são ali tratadas facilitam a nossa introspecção, a nossa sintonia, mas para sairmos dali e sustentarmos, através do pensamento e da conduta, esta permanente conexão com o divino. Claro que o divino nunca se desconecta de nós, o fluido divino está em tudo. Nós que rebeldes, às vezes, com comportamentos perturbados do ponto de vista moral, é que dificultamos da nossa parte essa conexão com o divino, nós que nos, entre aspas, afastamos dele, e ele jamais se afasta de nós. Então é um texto muito bonito, e aí sempre recomendamos uma obra do nosso querido médium, orador, espírita José Raul Teixeira. Há um livro dele chamado Em Nome de Deus, ditado pelo espírito José Lopes Neto, onde um grande trabalhador do estado do Paraná, foi um grande trabalhador lá, já está no mundo espiritual, é claro, e ele escreve assim uma obra muito interessante, porque falar de Deus, escrever sobre Deus não é fácil. Falar do infinito, usando palavras que exprimem o finito, é muito difícil. E José Lopes Neto consegue, ali nos capítulos dessa obra, tratar da temática Deus com uma grandeza impressionante. E quando Kardec segue falando à vista de Deus, já que Deus está em toda parte, por que não o vemos? O veremos quando deixarmos a Terra, ao desencarnarmos? Também são perguntas interessantes, né? E Kardec diz, as coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais, só pela visão espiritual. Só a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Mas ela o vê imediatamente após a morte? Não. Sabemos que a visão de Deus só é privilégio das almas mais depuradas. Então, somente os espíritos puros conseguem ver Deus com os olhos da alma, é claro. E aí Kardec vai dando, dentro da sua pedagogia, ele diz primeiro como uma cabeça envolta por véus, né? Do começo não vê absolutamente nada. Aí nós vamos tirando o primeiro véu, a pessoa vê um pouquinho melhor, mas não vê tudo. Tira o segundo, tira o terceiro, até a hora que nós tiramos todos os véus para poder ver nitidamente. Aí Kardec diz que os véus são as nossas imperfeições morais. À medida que nós vamos nos libertando, nos depurando, vencendo as imperfeições da alma, uma a uma são véus que nós vamos tirando da nossa visão espiritual e vamos pouco a pouco tendo uma percepção maior do divino, até um momento em que sem véus, sem imperfeições morais, como espíritos puros, nós conseguimos ver Deus. Também ele cita o exemplo de um vale, né? O fundo de um vale com uma espessa bruma, não vê o sol. À medida que a gente vai subindo um pouco a montanha, esse nevoeiro vai se dissipando, a gente vai vendo um pouco melhor, mas não vê tudo ainda. E vai subindo um pouco melhor. À medida que nós vamos subindo até chegar ao topo da montanha, é que sem a influência da bruma, do nevoeiro, nós vamos enxergar com perfeição, né? O alto, o divino. Então são imagens que Kardec vai construindo, né, para que a gente possa entender esta forma de sentir e ver Deus. Jesus propõe, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então veja o mesmo pensamento, né? Os puros de coração, aqueles que vão se libertando das imperfeições da alma para poder ver em espírito diretamente a Deus. Mas à medida que nós vamos tirando os véus, à medida que nós vamos subindo a montanha, que nós vamos gradativamente progredindo, buscando esta pureza de coração, como no exemplo de Kardec, a gente já vai começando a sentir o divino com mais pujança, né, de forma mais efetiva. E aí nós passamos a ver Deus, se não ainda diretamente com os olhos da alma, mas começamos a sentir de uma maneira mais efusiva, um sorriso de uma criança, de um ancião, na natureza, na perfeição das suas obras, porque há aqueles ainda que estão na plena imperfeição, que não conseguem ver Deus, negam a existência de Deus. Ou, quando acreditam em Deus, acreditam num Deus vingativo, punitivo, que privilegia, que castiga os seus filhos,
mas à medida que vai deixando esses véus, vai entendendo melhor a providência divina, o amor de Deus, a criação de Deus, e a doutrina espírita na Terra é o que mais nos aproxima, porque estamos longe da verdade plena, mas é o que mais nos aproxima em nosso estágio de evolução, de entendermos de forma mais possível de ser entendida por nós, dessa questão do divino, de Deus e da sua ação. Então, e aqui Kardec cita, às vezes é comum alguns espíritos dizerem assim: eu queria vos revelar, mas não há permissão de Deus, Deus não permite. É comum isso. E aí como é que Kardec fala? Mas como é que eles veem diretamente Deus? Ainda não. Mas eles o sentem e recebem os eflúvios de seu pensamento, de forma que os espíritos muitas vezes são proibidos de fazerem determinadas revelações à criatura humana. Nenhum homem pode ver Deus, portanto, com os olhos da carne, né? Com muita exceção, em estado de êxtase, quando a alma está tão desprendida que é possível, se for um espírito puro, é claro, ver diretamente a Deus, ou transportando para uma situação menor, mas não menos importante para a nossa evolução, algumas almas que em estado de êxtase, evoluídas, tinham um contato direto, um contato espiritual com a alma do Cristo. Isto aconteceu e isto é possível através desses êxtases, né, decorrentes dessas almas de escola que estão aqui encarnadas, como diz Kardec, em missão. Sobre que aparência os espíritos puros veem Deus, aí nós não temos informação. A nossa linguagem, diz Kardec, é incapaz de tentar descrever Deus, né? Então, paramos para-se por aqui. Alguns espíritos, olha como o texto de Kardec é extraordinário. Alguns espíritos resplandecem um brilho deslumbrante. E pode ser que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, feridos pelo esplendor que os cerca, julgassem ter visto o próprio Deus. Olha só, espíritos em sofrimento, em regiões de penumbra, sedentos por socorro, por um alento, depois de um tempo imenso de sofrimento, oram, se arrependem, mudam a vibração, e às vezes um espírito está ali presente com uma luz que irradia, como por exemplo, alguns livros falam da Rainha Isabel, a Rainha Santa, nessas regiões de socorro, irradiando a sua luz amorosa. Alguns espíritos às vezes olham, acham, veem a luz, sentem um acolhimento profundo, acham, estou diante de Deus. Então é a forma como o espírito em sofrimento muitas vezes interpreta esta luz, este socorro, quando na verdade não é diretamente Deus, mas espíritos elevados que em nome de Deus ali estão trabalhando, socorrendo e servindo. Que texto, né? Os dois textos ficamos emocionados à medida que nós vamos lendo, né? Depois tem as revistas Espírita SEC, muitas vezes nós não conseguimos nos aprofundar em tudo, né? Fica sempre o convite para a leitura integral da revista, acessível através do site da Federação Espírita Brasileira, através do kardecpedia.com. Uma ressurreição. Aqui vou sintetizar. Uma jovem que morava com uma tia, a tia caiu doente e morreu. E a jovem ficou aflita, ou entrou em oração, foi até a câmara mortuária, onde o corpo da tia estava, e ela, num dado momento, vê a tia. E ela diz assim, a tia diz a ela, o nome da sobrinha é Savéria: há pouco eu estava morta, sim, eu vi o Senhor, Ele me permitiu voltar um instante a esta terra para te dizer um último adeus, uma última recomendação. E ela dá uma última recomendação à sobrinha, que era para não revelar algo, manter um segredo sobre algo, que era importante, e ela disse, agora posso morrer em paz, né? E aí esse fato chega até Kardec. Kardec tem, veja só, já aconteceu alguma vez, a humildade de Kardec, que muitas vezes ele tinha uma ideia diferente do que era, os espíritos o corrigiam, e mesmo assim ele publicava o seu pensamento equivocado na revista. Ele podia publicar tão somente o que os espíritos informaram, mas ele põe qual era o seu pensamento, e depois os espíritos, algumas vezes, pouquíssimas vezes, mas corrigindo o que seria
a primeira ideia de Kardec. Kardec lembra de um caso da Revista Espírita de agosto de 63, o Sr. Cardon, médico que havia também morrido, e que ele volta assim num último suspiro para trazer algumas recomendações morais para a sua família. Tinha mérito para isso. Ali não havia tido rompimento dos laços entre o espírito e o corpo, de forma que era possível que o espírito voltasse nesse último suspiro, utilizando-se ainda do corpo, para trazer um recado à família. Kardec explica que a diferença da letargia e da morte verdadeira, a letargia, aquele estado aparente de morte, o espírito não se desligou do corpo, porque quando há o rompimento dos vínculos, não há mais como o espírito voltar para fazer o uso desse corpo, ainda que momentaneamente. Nos casos da ressurreição de Jesus, que estão no Evangelho, a ressurreição de Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, acho que são os 3 casos que nós temos de suposta ressurreição. Na verdade, eram casos que letargia, o espírito não havia ainda rompido os laços com o corpo físico. Jesus, vendo isto, que era um caso de letargia, age mental e fluidicamente, fazendo com que este espírito despertasse, esses espíritos despertassem do estado letárgico e retomassem a vida física. Então Kardec achava que era um caso de letargia, que a tia ainda estava vinculada ao corpo, não havia cessado o rompimento dos laços do espírito com o corpo, e ela pôde voltar utilizando-se do corpo físico. Quando Kardec lê isso na Sociedade de Paris, um espírito chamado Ebelman, que talvez tenha sido aqui, nós pesquisamos um químico francês, Jacques Joseph Ebelman, ele traz uma comunicação e dizendo que não houve volta momentânea do corpo, mas do espírito, que a tia apareceu em espírito para a sobrinha. Ela tinha uma ardente vontade e provocou o fenômeno. Sentindo-se morrer sem poder fazer a recomendação tão vivamente desejada, ela pediu a Deus, numa suprema prece, que pudesse dizer à sobrinha. E ali, com a permissão de Deus, ela apareceu. A sobrinha tornou-se médium vidente e auditiva ocasionalmente, viu e ouviu sua tia, agindo, mas não com o corpo, mas por meio do perispírito, através do espírito e o perispírito, mas não o corpo físico. Então vejam só, e aqui é interessante, os espíritos falam aqui de uma mediunidade ocasional. Às vezes acontece, há pessoas que têm visão, vidência ou audiência assim, ocasional. Então a pessoa não é médium ostensiva permanente. Então, em alguns casos, os espíritos podem agir magneticamente no chakra coronário, interferindo na glândula pineal, no sistema nervoso central, permitindo que momentaneamente o encarnado veja o mundo espiritual. Então não é uma mediunidade que se manifesta com alguma frequência, às vezes até de forma permanente. Há médiuns, videntes e audientes que estão a todo momento fazendo esses registros, ouvindo, vendo, ou que com alguma frequência. Há outros casos isolados, como este da sobrinha, possivelmente, como alguns casos que nós conhecemos, que a pessoa às vezes durante a vida toda, em uma, 2 circunstâncias, viu e ouviu. Aí naturalmente isso decorre dessa intervenção do mundo espiritual para que a pessoa, com alguma utilidade, não por mera curiosidade, possa ter tido aquela mediunidade ocasionalmente, Isso é possível. Depois um outro texto aqui, Palestras de Além Túmulo, o Padre Laverdette. Então aqui Kardec cita que era um pastor da igreja francesa, um homem de grande saber, que chegou inclusive a estudar um pouco do espiritismo, e que Kardec conhecia alguns amigos dele, que era espírito fervoroso, um pintor, e aí é pedido e esse espírito é evocado na Sociedade de Paris, e ele vai falar, primeiro ele vai aqui, não vamos dar detalhes, a comunicação é um pouco longa, primeiro ele vai tecer elogios, registrar a sua admiração por Kardec, o chama caro senhor e mestre, se me permite que vos dê este título. Então muitas vezes vimos espíritos se dirigindo a Kardec dessa forma, que de fato
não duvidamos, sabemos que Kardec é uma alma de escola, um espírito superior, por conta do significado da sua missão e da forma exitosa como ele a concretizou. Então ele faz um elogio a Kardec, elogia a doutrina espírita, dizendo que o espiritismo procede bem, é firme e prudente, não busca o número, mas a qualidade dos adeptos. Então muitas religiões acabam se complicando às vezes, porque estão mais preocupados com quantidade do que qualidade dos adeptos, que agem mais como uma empresa e procurando fundar o reino de Deus na terra. E vimos várias vezes Kardec falar, e agora aqui o padre Laverdet, no mundo espiritual, falando que o espiritismo tinha razão, a importância da qualidade. Por isso que o espiritismo não faz proselitismo, não está preocupado com conversão religiosa, com número, com censo. Né? O censo é importante, mas o espiritismo nós não devemos estar preocupados de forma exagerada com quantidade, mas com a qualidade. Vemos casas espíritas que às vezes estão superlotadas, mas carecem de bons trabalhadores, não há qualidade. A falta de compromisso, de fidelidade, ao passo que às vezes casas espíritas menores, com 10, 12, 15 fervorosos trabalhadores, produzem um resultado impressionante em prol da doutrina espírita naquela localidade. O padre ainda fala do caráter progressista do espiritismo, né, que ele não ficará ultrapassado à medida que ele vai aceitando as ideias novas que vão surgindo, que é o caráter progressista, a fé racional. Se um dia a ciência disser que o espiritismo está em equívoco num ponto, modifica-se esse ponto, o que até o presente momento não aconteceu. E o espiritismo, por nos revelar as leis divinas, naturalmente que ele tem, portanto, ficará conosco, né? Como disse Jesus, até o final dos tempos. E ele menciona o estado pessoal dele, mas percebe-se que ele não quis dar muitos detalhes. Fala de um colega padre que já estava no mundo espiritual, que sofria, e preocupado com este amigo, demonstrando, portanto, um sentimento de caridade, pede que orem a ele, o padre Chaté. Aqui depois um artigo também muito belo. Pai descuidado com os filhos. Aqui a lição do nome, Charles Emmanuel Jean. Era um trabalhador bom, mas dado à embriaguez desde a juventude. O seu pai também havia sido alcoólatra. Ele acabou casando-se e teve alguns filhos, né? E morreu em 1823. E um dos filhos, ele teve 2 filhos, né? Que homem. Um dos filhos seguiu o caminho do bem, tornou-se espírita, que é o que está narrando a história, e um outro desviou para o mau caminho, seguindo inclusive os traços do pai, foi para a África e tal, alcoólatra também, pelo que sugere. E aí Kardec conversava com o bom filho deste pai, e ele exprimia aqui o pesar de não ter podido assegurar aos filhos uma fortuna independente. E aí Kardec, num verdadeiro atendimento fraterno, às vezes a gente se esquece de Kardec, atendente fraterno, Kardec dirigente, da Sociedade de Paris, a gente às vezes só lembra de Kardec, o codificador, mas é importante vermos essas facetas. Kardec fala que não, que ele tinha, diz aqui, numa conversa íntima, num atendimento fraterno, é comum Kardec atender as pessoas na sua moradia, na sede da Sociedade de Paris, nas viagens, preocupado que era sempre com o consolo que a doutrina espírita podia ofertar, com o esclarecimento, para iluminar consciências. E ele fala, não, você cumpriu com os deveres de pai, porque moralmente você formou bem os seus filhos, deu-lhes um bom exemplo, uma boa educação. Não é tão, diminua a preocupação material. E hoje vemos o inverso, né? Muitos pais e mães preocupadas com o que os deixarão materialmente para os filhos, com a herança, e despreocupados com o que moralmente estão ofertando ao filho. E aí ele recebe a comunicação do pai. Sou eu, Charles Emmanuel, seu pai. Tu fizeste mais por teus filhos do que eu fiz a ti. E aí ele pergunta para... Aí Kardec dirige aqui a pergunta ao espírito, dizendo, de onde veio a vossa inclinação para a bebida? Um hábito do meu pai que eu herdei, uma provação que devia ter combatido. Veja, não herdou geneticamente, sabemos disso. Porque os traços morais não são herdados geneticamente. São almas afins que se reúnem, às vezes, numa mesma família e trazem defeitos comuns
ou muitas vezes virtudes comuns. E aqui no caso ele fala uma provação. Então às vezes o espírito traz a tendência para as fugas psicológicas através do álcool, do vício, sabe que encontrará um meio hostil, que o pai ou a mãe ou ambos são dedicados a esse vício, e aceita como uma prova, né, para que ele possa ser estimulado e não ceder. Ele possa ser avaliado numa situação adversa e não ceder, para que ele, espírito possa de fato avaliar se já conquistou aquela virtude, aquele bom hábito moral. Então é uma provação e que ele faliu. Muitas vezes os espíritos passam por essas provações e acabam falindo ou vencendo. Alguns enfrentarão a provação do suicídio, outros da depressão, porque o espírito traz esta inclinação. Por mais que ele tenha estudado, se preparado para a reencarnação, ele sabe que ainda vai se deparar com essas inclinações que ainda não foram totalmente superadas. Sabe que o meio às vezes fomentará e ele aceita aquela prova. Então muitos espíritos vêm e trazem, né, conheço um que traz esta prova para lidar, que tem uma tendência ainda ao suicídio, e a pessoa, por ter o conhecimento espírita que eu conheço, vai lutando e lutando, e se esse espírito vence e não se mata e volta ao mundo espiritual, ele venceu aquela tentação que ele trazia dentro dele para suicidar-se. Alguns com a depressão também, enfim, são provações que o espírito passa e pode vencer ou falir. E aí o espírito trazia um pouco de uma culpa, de um remorso por não ter sido um bom pai, e aí fez com que ele tivesse que enfrentar uma expiação no mundo espiritual, porque ele passou a ter que seguir este filho bom. Ele diz, é uma missão, né, mas ao mesmo tempo uma expiação. Kardec pergunta como ele chegou no mundo espiritual. Não me julgava morto, né, bebia sem cessar, via, né, como é que o espírito bebia sem cessar, né? Então os vícios, as construções mentais, os ambientes que frequentava, os processos obsessivos, né? Procurava uma mulher que ele amava, que ele não conseguiu casar, se casou-se com outra, né? Mas ele acabou tendo que ficar ligado ao filho para evitar que ele morresse por acidente. E o filho diz que escapou de muitos acidentes. Kardec diz o filho aqui, Jean, escapou de afogar-se, de ser queimado, de ser esmagado nas engrenagens de uma máquina, de saltar de uma máquina a vapor, foi enforcado por acidente e sempre surgiu um socorro inesperado. Eu achei tão interessante isso, porque não fazia parte do planejamento reencarnatório. Ninguém desencarna antes do tempo, exceto pelo suicídio direto ou indireto, senão os benfeitores vão interferir. Se há um planejamento reencarnatório mais longevo e não chegou a hora, a literatura dos espíritas nos mostra esta providência divina através dos benfeitores espirituais que vão agir, que vão inspirar socorro, que vão inspirar alertas para que a desencarnação não aconteça. Então esse pai tinha uma espécie de uma expiação para acompanhar esses momentos de aflição do filho. E ele diz que muitas vezes ele suportava as dores que o filho estava suportando aqui na Terra, talvez porque muito ligado afetivo e espiritualmente, acompanhando de perto aquela situação, e ele sentisse aquela impressão. Então sou eu quem suporta. Se ele devesse ser atravessado por 10 balas, eu sentiria o mal. Então é uma expiação pela má paternidade. E agora teria que ficar, não se fez presente como pai, deixou um mau exemplo, e agora ele teria que ficar ligado diretamente, acompanhando o filho e suportando todas essas dificuldades e vicissitudes que o filho experimentou. Inclusive nessas quase desencarnações por acidente. Então muito interessante essa história. Lembranças retrospectivas de um espírito, um espírito que foi historiador, Baluz, e aqui a mensagem é meramente descritiva do seu local de nascimento, de infância. O médium nada conhecia, e acabou descrevendo, então é algo que vem em favor da mediunidade. Necrologia, a morte do Dr. Caillet, foi Kardec descreve, um espírita fervoroso, né? Kardec fazia questão de registrar na revista, quando um espírita desencarnava. E quando era um homem de bem, ficava para nós aqui essa lição de quanto vale a pena perseverar no bem.
que Kardec evocava. O espírito descrevia sua situação no mundo espiritual, sua boa situação, fruto dos bons méritos que ele construiu, de forma que era como se Kardec quisesse mostrar também para o espírita, através das testemunhas dos espíritos, o quanto vale a pena ser um bom espírita. Kardec tinha essa preocupação do engajamento moral do espírita. Várias vezes criou termos para definir tipos de espíritas. Existe aquela tríplice divisão famosa do Evangelho segundo o Espiritismo, do bom, do mau espírita, do espírita somente apegado ao fenômeno. De forma que Kardec aqui traz do Sr. Caillan, descreve um artigo de jornal, era um médico dos pobres, né, como o Dr. Bezerra, atendeu muitas pessoas através da medicina, era caridoso, devotado, abnegado. Então Kardec cita, e naturalmente que o evoca na Sociedade de Paris, e através do médium Sr. Morim, ele traz aqui uma evocação, né, traz aqui uma comunicação a poucos, que é interessante, nós vamos ver na revista seguinte. Na Sociedade de Paris eles estavam discutindo sobre um menino incendiário de poucos anos de vida, 4, 5 anos, que colocava fogo em tudo. E eles estavam discutindo se era algo genético, orgânico, ou se era do espírito. Nós vamos ver isso na revista de junho de 66, esse artigo, muito bom. E ele fala, o espírito fala, estava acompanhando aqui as discussões, mas saibam que o espírito é o único responsável por seus atos. Os bons e os maus sentimentos são resultado de conquistas anteriores, né? Então nós vamos ver isso, que era uma tendência que o espírito trazia, e ele então traz ali uma confirmação, uma assertiva doutrinária. E algo que ele traz aqui de interessante para a gente registrar, é que ele diz assim: não tive luta a sustentar contra instintos opostos. Ou seja, era um espírito que já havia vencido muitas más inclinações, onde nele predominavam as virtudes. Então não havia o homem velho, a luta do homem novo com o velho, pelo menos nos principais pontos morais, porque para ele a prática do bem, o devotamento, a caridade era natural. Privilégio? Não. Um espírito que construiu isso já através das reencarnações. Então Kardec diz aqui na sua nota: se declina do mérito de seus atos, é por modéstia. Os que fazem o bem sem esforço, como o caso dele, chegaram a um grau de adiantamento que lhes torna natural. Como a gente quando vê o Chico, via o Chico, era natural. A doçura, a brandura, a caridade, não estava fazendo esforço, era natural. São Francisco de Assis, era natural. Madre Teresa, Irmã Dulce, então são espíritos que conquistaram. Então ele diz aqui que muitos de nós espíritos medianos, há uma luta intensa em nós. Luz e sombra, o homem velho, as velhas inclinações e o homem novo. Então há um esforço muito grande muitas vezes para a gente praticar o bem, para a gente praticar uma caridade, para deixar de praticar o mal, causar o mal a alguém, porque ainda trazemos estas velhas inclinações, e com o conhecimento espírita espera-se mais alertas para não falir. Então fica este bom combate. Mas há espíritos, como o Dr. Caillan, que já atingiu um estado onde superou as más inclinações, onde para ele é natural. Quando surge alguém para socorrer, ele não pensa ajudo, não ajudo, é natural. Então isto, a doutrina espírita explica o porquê. Não é privilégio de Deus, não é uma alma que foi criada privilegiada, é uma alma que ao longo da reencarnação progrediu mais rápido do que nós, ou um espírito mais antigo, né? Então é assim que a doutrina espírita vai nos demonstrando essa questão da lei do progresso. Então em nós ainda há luz e sombra, a luta, né, interior do homem velho e novo, e muitas vezes é exigido de nós muita dedicação, muita oração, muita persistência para que em algumas situações o bem possa prevalecer nas nossas atitudes. E o tempo vai passando, agora dissertações espíritas, 3 comunicações espirituais. A primeira, instruções para o Sr. Allan Kardec, do Dr. Demer. Nós já citamos o Dr. Demer aqui na revista, e ele foi médico
encarnado e depois de desencarnado passou a cuidar da saúde de Kardec. Aqui um alerta, diríamos um puxão de orelha. Kardec era um espírito muito dedicado, e que muitas vezes acabava por este ímpeto, por essa dedicação, por esse trabalho intenso em prol da codificação espírita e das inúmeras tarefas espíritas que ele abraçava, acabava sobrecarregando o corpo físico. E o Dr. Demer vem falar pelas necessidades de repouso, deixar de lado um pouco as atividades secundárias. Kardec reclama para ele das cartas, tinha mais de 500 cartas acumuladas, o que fazer? Aí Kardec falou, o Espírito fala para ele, passá-las em bloco, algumas você não vai conseguir responder, agradece coletivamente na revista, como Kardec fazia, mas não ia conseguir responder uma a uma. Então algumas coisas secundárias, deixa para depois. O Espírito inclusive fala para ele, você às vezes quer entrar em detalhes de muitas coisas que depois, somente o tempo, o futuro trará e cuidará. Então o Espírito faz aqui algumas observações muito específicas para Kardec, que se ele publica, é porque é um alerta para nós, tomarmos cuidado com, muitas vezes, o abuso. É uma lei natural, a lei do descanso. Quando fala da lei do trabalho, os Espíritos cuidam se o descanso é uma lei. Quando as forças falecem, nós temos que dormir para recompor as energias. Nós não podemos abusar do corpo sob pena de às vezes causarmos problemas físicos, às vezes irreversíveis. Então o Espírito veio e chama a atenção de Kardec de uma coisa. Fala, concentre os teus esforços na última obra, na obra que está produzindo, que era a última da codificação, a Gênese, uma obra importante. Naturalmente que já fazia parte do planejamento dos benfeitores, Espírito de Verdade, que estas 5 obras da codificação que hoje para nós completam o Pentateuco de Kardec. Então faltava a Gênese, que era a obra que cuidaria dos milagres, que cuidaria, dividida em 3 partes. Inclusive nós temos aqui os milagres e as predições segundo o Espiritismo, cuidaria da transição planetária na 3ª parte. Então era uma obra importante. Então o Espírito falou, calma, cuida da obra que você está fazendo. Que já em 66 já estava sendo construído, porque é uma obra complexa do ponto de vista do conhecimento. Veja quantas questões complexas Kardec deixou por último para a obra Gênese. Então isso é muito importante. Muito importante. E depois, aqui, essência a prece, uma comunicação de um espírito protetor. É um tema que nós já cuidamos aqui, os espíritos falando da importância da prece, mas para que a gente não tenha a prece como algo que vá nos privar das lutas e dos desafios que são inerentes ao processo evolutivo. Que Deus, sabendo que aquela prova, aquela luta faz parte das nossas necessidades evolutivas, não nos privará daquele desafio. Então, pela prece, nós temos que pedir força, para que a gente, confiança, paciência, resignação, e pela prece sincera, em sintonia com o alto, aurir estas energias que nos fortalecem para a vivência desses desafios. Então, nas aflições, a prece não é só uma prova de confiança e de submissão à vontade de Deus, que a escuta, se for pura e desinteressada, mas ainda tem por efeito, como sabeis, estabelecer uma corrente fluídica, uma sintonia, que leva longe o pensamento do aflito, como o ar leva o assento de sua voz. Este pensamento repercute nos corações simpáticos ao sofrimento, e estes, por um movimento inconsciente, se dirigem para o lugar onde sua presença pode ser útil. Por seus mensageiros leva o lamento, onde pode encontrar eco, e lá bons espíritos sopram o bom pensamento. Então a nossa prece, o nosso pedido a Deus, toca fluidicamente encarnados que captam este pensamento e inconscientemente acabam, às vezes são amigos, familiares, se dirigindo a nós, sentindo que nós estamos precisando de uma ajuda, de um consolo, de um socorro, ou aos desencarnados, os espíritos que, atendendo às nossas preces e dentro do merecimento, virão para nos inspirar. Conforme nós falamos, é importante entendermos a verdadeira finalidade da prece diante das provas e das expiações. E, por fim,
a última comunicação de Luís de Francis. Para muitos, pela linguagem, parece no seu Espírito São Luís, mas aqui é uma dedução, não é uma afirmação. O Espiritismo obriga. É uma mensagem também longa, que vale a pena para nós espíritas sinceros, preocupados com a nossa transformação moral. Aqui o Espírito vai trazer de uma forma muito didática e muito profunda, 2 pontos importantes, né? O autoconhecimento e depois o exemplo. Ele fala, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos, melhor sondar os retalhos de sua consciência, melhor apreciar a infinita bondade de Deus, né? Evitar o mal, praticar o que é conforme a justiça e a caridade. Então vejam que aqui, e conforme vemos o texto, este autoconhecimento, é melhor sondar a nossa consciência, as nossas inclinações, os nossos potenciais, as situações desafiadoras, situações gatilho que nos perturbam e nos desequilibram. Então é muito importante, o Espiritismo bate muito nessa tecla. A questão 919 do Livro dos Espíritos, muito pouco falada, mas infelizmente muito pouco vivida pelos espíritas. Um tempo, com regularidade, meditar, conhecer-se melhor, para que em conhecendo-se melhor, possamos nos moralizar e nos educar, nos reformar com mais qualidade. Sem autoconhecimento, dificilmente nós vamos avançar muito, porque precisamos saber dos defeitos para corrigi-los, dos potenciais para ampliá-los. E aí o Espírito encerra falando do exemplo, né? Porque a partir do momento que você se autoconhece, começa a realmente fazer esta viagem interior para combater, corrigir os defeitos, para fomentar e construir virtudes, é natural que a vivência venha, que a nossa atitude melhore e que nós possamos dar o exemplo. Ele diz assim, é como se fosse convencer-se e converter, deixar pegadas luminosas para que outras pessoas também possam perceber o valor e a importância do bem. Diz Luís de França, daí a obrigação moral de conformar sua conduta com sua crença e ser um exemplo vivo, um modelo como Cristo foi para a humanidade. Como dizia Paulo, carta viva do Evangelho. Então ele vai falando aqui das nossas... As obrigações impostas pelo Espiritismo são, pois, de uma natureza moral. Cada um é juiz e parte em sua própria causa. Mas as claridades intelectuais que traz a quem realmente quer conhecer-se a si mesmo e trabalhar em seu melhoramento são tais que amedrontam os pusilânimes, e por isto ele é rejeitado por tão grande número, né? Então temos coragem de escanear-se, conhecer-se melhor, inclusive os defeitos, sem vergonha nenhuma, sabendo que é um espírito que está caminhando para a perfeição. E, como diz aqui, trabalhar daí pelo seu melhoramento, melhorando a conduta, melhorando o pensamento, melhorando a vibração, através desse esforço diário. Então a doutrina espírita é de natureza essencialmente moral. As suas lições nos conduzem a isto. Por isso, Kardec tinha essa preocupação, conforme dissemos há pouco, com o engajamento moral do espírita, trazendo um caso como o Dr. Caillé e outros, Dr. Demer, Sr. Sanson, né? Mostrando o quanto vale a pena o espírita viver o Evangelho e a doutrina no seu dia a dia, para que quando chegue a hora de regressar ao mundo espiritual, possamos fazê-lo com o coração tranquilo e a mente pacificada. Que beleza! Mais uma revista espírita abençoada para nós, do nosso nobre codificador, a quem registramos aqui a nossa profunda gratidão.